Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de outubro de 2025 e é dada a largada para a internação de Bolsonaro na Papuda, mas isso não é o fim da história, é o começo da história, porque há um plano que vazou ontem através do próprio Luiz Fux e é uma conspirata eleitoral. Fux e terrivelmente evangélico, Nunes Marques também e outros conservadores estão por trás de um plano para as eleições do ano que vem, que inclusive nem envolve Bolsonaro, porque Bolsonaro é carta fora do baralho. O STF, na verdade, o relator, ignorou o pedido de Fux para corrigir a redação do seu voto, mandou transcrever o voto dele e ele que faça o que quiser lá e demore o tempo que quiser, e publicou o acórdão. Com a publicação do acórdão, o que é que acontece? Começa a correr o prazo para as defesas recorrerem e eles têm 15 dias para recorrer, ou seja, lá para o comecinho de novembro vão estar apresentando seus recursos e a apreciação desses recursos é rápida. O Moraes pode decidir em 2, 3 dias os recursos de cada um e com isso vai ser possível lá para o final de novembro fazer a internação de Bolsonaro em regime fechado, e aí acaba um capítulo da história, porque o Bolsonaro deixa de fazer parte da equação de um jogo muito maior que está só começando. Que jogo é esse? A eleição de 2026. O bolsonarismo vai tentar eleger um governo de direita para fazer aquilo que Bolsonaro não conseguiu, mas com mais competência, o que é implantar um regime de extrema-direita no Brasil que vai usar o poder para implantar uma ditadura nesse país. Essa é a gravidade que envolve, inclusive, a escolha do próximo ministro do STF. Se essa escolha não for de alguém que tiver muita proximidade com Luiz Inácio Lula da Silva e com o atual STF, vai correr o risco este país de ver uma ditadura de extrema-direita implantada no Brasil. É simples assim. E para isso, novos atores entram em cena, atores que vão ganhar papéis muito mais importantes. Luiz Fux e terrivelmente evangélico, veja só você. Esses dois, mais Nunes Marques e alguns outros espertalhões aí do meio bolsonarista, da extrema-direita, estão planejando uma jogada eleitoral para aparelhar o Tribunal Superior Eleitoral e criar um mini STF de extrema-direita dentro do STF. Bom, já começou a circular por aí mais ou menos qual é o plano para esse mini STF. Esse mini STF é simplesmente metade do STF, porque o Fux, o André Mendonça, o terrivelmente evangélico, e o Nunes Marques vão ser maioria na primeira turma, né? Na segunda turma, com o Gilmar Mendes, né? E com o Toffoli, e agora com o Fux no lugar do Barroso. Então seriam no mínimo 3, né? Porque o Toffoli é meio suspeito. Então, inclusive, há o risco de o Gilmar Mendes ficar isolado na segunda turma. E aí, com essa composição, você vai ter metade do STF, porque a maioria de uma turma vai balizar as decisões dessa turma. Mas o que tem isso? O que eles vão poder fazer? Muito bem, qual é o plano?
O TSE vai ser presidido por Nunes Marques e André Mendonça e mais alguns conservadores em 2026. Há um risco, ainda não está definido o quadro completo, mas há um risco de o TSE ter maioria conservadora. Porém, aí você vai me dizer, mas o TSE pode ter suas decisões anuladas se houver recurso ao STF, a menos que esse recurso caia na segunda turma. E aí, tudo isso vai dificultar muito, durante a eleição, fazer o que o Alexandre de Moraes fez como presidente do TSE em 2022, que ele tomou decisões rápidas contra fake news, contra crimes eleitorais do bolsonarismo, crimes eleitorais escancarados, né, notícias falsas. E agora, com o TSE conservador, porque o TSE ele tem poder de polícia, por isso pôde agir rápido em 2022. Com essa conformação e com metade do STF podendo ser, veja bem, podendo ser conivente com as medidas de um TSE de direita, o que é que acontece? Vai prevalecer isso e pode interferir até no processo eleitoral. Por exemplo, até para punir, por exemplo, a candidatura do Lula por alguma questão, ou barrar ou calar o Lula em alguma questão. Isso vai prevalecer? Não, não vai prevalecer, dependendo do que fizer o Edson Fachin, presidente do STF, que pode enviar para o plenário qualquer decisão de uma das turmas. Em última instância, o presidente vai poder enviar para o plenário decisão de qualquer uma das duas turmas para que o plenário delibere. E aí os bolsonaristas perdem, porque há mais progressistas do que conservadores no STF de hoje. Vamos entender esse jogo nessa reportagem que eu preparei para você. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. As eleições gerais de 2026 já tiveram um start nos cálculos de eleitores, nos procedimentos das urnas e na transparência. Daqui até os próximos 12 meses, no entanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido com escolhas de chapa, aprovações e julgamentos. Todo o processo começa na gestão da ministra Carmen Lúcia como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas um outro presidente será responsável pelos meses finais e cruciais para a organização do pleito, que reunirá mais de 156 milhões de eleitores. O atual vice-presidente do TSE, o ministro Nunes Marques, será o responsável pelas eleições de 2026. Membro efetivo da Corte Eleitoral desde maio de 2023, Nunes Marques assumirá a presidência do TSE em 4 de junho de 2026, quando termina o mandato do cargo de Carmen Lúcia. O ministro terá como vice, na data das eleições de 2026, o ministro André Mendonça. Senhor presidente, ilustre representante do Ministério Público, doutora Cláudia, nossa decana, ministra Carmen Lúcia, ministro Alexandre de Moraes, ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, em meados do ano passado, eu combinei com o meu estimado amigo de tantos anos, ministro Barroso, que tinha interesse de vir para a primeira turma. E eu então combinei com ele que faria essa permuta. Aliás, é bastante usual esses revezamentos. Eu sempre perdi na antiguidade para isso. Mas a ministra Carmen Lúcia esteve na segunda, veio para a primeira, e agora surgiu essa oportunidade de cumprir esse pacto, muito embora o ministro Barroso tenha se aposentado. Como ele se aposentou, eu tive que fazer esse movimento imediatamente, porque fica a vaga lá na segunda turma. Mas eu queria deixar claro com Vossa Excelência que eu tenho várias vinculações
de processo da primeira turma. Eu queria me colocar também à disposição, porque o regimento é omisso, de participar de todos os julgamentos que Vossa Excelência já designou em prol da própria Justiça. Então, estaria na segunda, a matéria não é regulada pelo regimento, eu estaria aqui, se fosse do agrado dos senhores, que se fosse aceitável, né, eu poder participar do julgamento já marcado. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, pode, valendo-se do artigo 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, ajustar a medida cautelar de prisão provisória, convertendo-a em prisão cautelar ainda, só que em regime fechado. Isso está no escopo das atribuições do relator, conforme manda o artigo 282 do CPP. Bom, dessa vez demorou pouco para se cumprir o que eu prognostiquei ontem. O STF acaba de publicar o acórdão do julgamento de Bolsonaro que o Fux tentou paralisar, pedindo de volta o voto dele. O STF publicou o acórdão do julgamento de Bolsonaro e abriu contagem regressiva para a defesa. O Supremo publicou ontem mesmo o acórdão com a decisão que condenou o Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Com a publicação que formaliza o resultado do julgamento, passaram a contar os prazos para as defesas que possam recorrer. Bolsonaro está atualmente em prisão domiciliar e ele poderia passar ao regime fechado, se fosse o caso, e poderia ser usado o artigo 282 para agravar a pena dele. Não foi necessário. O Fux deve ter consentido que o acórdão fosse publicado. Muito bem. Então eu vou explicar aqui esse plano do bolsonarismo que tem como condutores o Fux e o terrivelmente evangélico. Vamos lá. O Fux cria mini STF bolsonarista para 2026. Ministro sai do armário e cria facção bolsonarista dentro do STF para atuar em conluio com o TSE, que vai ter maioria conservadora em 2026. O ministro Luiz Fux protocolou, eu estou lendo um artigo que eu escrevi, eu vou publicar daqui a pouco, ainda estou mexendo no artigo, mas você vai ver as bases dele em primeira mão. O ministro Luiz Fux protocolou em 21 de outubro de 2025 um ofício solicitando transferência da primeira para a segunda turma do STF, alegando interesse pessoal para reorganizar sua agenda. Essa manobra integra um plano orquestrado com os também bolsonaristas Cássio Nunes Marques e André Mendonça para aparelhar judicialmente as eleições de 2026, especialmente a eleição presidencial. O objetivo é influenciar recursos eleitorais, garantindo revisão favorável a pautas da extrema-direita. Conforme o artigo 19 do Regimento Interno do STF, Fux tem o direito de transferir-se para a vaga existente, criada pela saída de Luiz Roberto Barroso para o TCU, priorizando a antiguidade. Assim, o presidente Edson Fachin não pode negar o pedido, limitando-se a homologá-lo após a consulta à turma, segundo o artigo 15 do Código do STF, sob pena de agravo regimental. Com a mudança, a segunda turma, composta por Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, ganhará Fux como o quinto membro. Isso forma maioria bolsonarista com ele, Mendonça e Nunes Marques. Esses 3 indicados, ou alinhados a Jair Bolsonaro, dominarão as deliberações, tornando a turma um reduto conservador. Isso eleva para 50% do STF, 5 de 10 ministros atuais, mais o futuro indicado, um viés bolsonarista, diluindo o equilíbrio progressista. Pavimenta apoio a teses como a anistia aos atos de 8 de janeiro ou revisão de inelegibilidades, artigo 102, parágrafo 3º, Constituição Federal de 88. O esquema se
estende ao TSE, presidido por Nunes Marques, a partir de fevereiro, vice Mendonça, com maioria conservadora. A composição do STF vai ter Nunes Marques, presidente, Mendonça, vice, conservadores, Dias Toffoli é um moderado de centro, Antônio Carlos Ferreira, indicado por Lula, é um progressista moderado, Luiz Felipe Salomão, que deve integrar a corte, é neutro, mas ele tende a ser progressista, e os juristas, Floriano Peixoto, que é um conservador moderado, é conservador moderado, mas foi indicado pelo Lula, e Estela Aranha, progressista. Essa composição rotativa favorece consensos pró-direita em temas como fake news e IA eleitoral. Contrasta com a gestão de Alexandre de Moraes. Decisões do TSE são revisáveis via recurso extraordinário no STF, de acordo com o artigo 102 e a súmula 728 do STF, julgado pela turma do relator. Com a segunda turma bolsonarista, há 50% de chance de apoio a acórdãos conservadores do TSE. Contudo, Fachin pode remeter ao plenário por iniciativa própria ou divergência. Isso está no artigo 22 e no artigo 330 do regimento interno do STF, ratificando ou revertendo via maioria absoluta. Uniformizando a jurisprudência, também, segundo o artigo 102. Essa articulação tumultuará as eleições de 2026, prolongando recursos e atrasando respostas a crimes eleitorais como fake news e desinformação, males combatidos em 2022 sob Moraes, com instrumentos que o tribunal tem que, aí eu vou ter que acrescentar nesse artigo, ainda estou escrevendo, né? Então, males combatidos em 2022 sob Moraes, no TSE, e que agora vão ter dificuldade de ser combatidos, porque com um bolsonarista pilotando o TSE, não dá para usar, por exemplo, o poder de polícia que o Moraes utilizava e que ficou muito claro quando a Folha de São Paulo tentou escandalizar o uso do TSE para agilizar as decisões para conter fake news, essas coisas durante a campanha de 2022. Julgamentos morosos com remessas ao plenário vão enfraquecer a celeridade do tribunal, beneficiando a direita e minando a democracia, não é? Os fundamentos legais do regimento interno blindam esse plano. São vários artigos, incisos, parágrafos do regimento interno que também, ao mesmo tempo, blindam o plano e por outro lado, permitem uma saída. Então, você tem fragilidades institucionais, mas você também tem a possibilidade de o presidente do STF, e nesse ponto o Fachin não é tão confiável assim, né? Ele é meio uma caixinha de surpresas lá, a presidência dele, ninguém sabe o que ele vai fazer, mas há uma preocupação muito grande com a conduta do Fachin, porque, por exemplo, se o TSE aprovar uma punição injusta para o Lula, por exemplo, durante a campanha, o Lula recorre ao STF, cai na segunda turma mantém, o Fachin pode pegar e falar, olha, esse recurso vai ser julgado pelo plenário. E aí no plenário eles vão perder. Se o Fachin não fizer isso, o que acontece é que vai prevalecer a decisão do TSE, que vai estar aparelhado pela presidência, né? E também o recurso ao corpo do TSE vai ser mais difícil, né? Não é uma coisa que vai acontecer assim, a cada passo que se dá, vai recorrer. O que for recorrer com o que for ser julgado pelo conjunto do TSE, não vai ser no ato da eleição. Então, estar na presidência nesse momento vai tornar o TSE conservador, né? E aí você precisa de uma resposta rápida no Supremo. Essa resposta não vai acontecer. Por quê? Porque o Supremo vai encaminhar para uma das turmas, a menos que se forme ali algum consenso no STF, de que tudo vai ser decidido
por uma pessoa, talvez o presidente, e depois enviado para o plenário decidir tudo para não cair em uma das turmas. Então vamos ver aí o que é que vai acontecer, mas há um risco e esse é o plano e é um plano engenhoso. Vamos concordar, vamos admitir. Circulou muito ontem esse anúncio do Leonardo Sakamoto, vários canais de esquerda, de direita, na verdade quase todos os canais de esquerda repercutiram esse artigo do Leonardo Sakamoto sobre o Fux tumultuar, não é, o STF, com esse mini STF que vai ser colocar o Fux ao lado desses dois. Né? E o Fux ainda se dispõe a continuar julgando os núcleos da trama golpista, porque ele quer influir, obviamente, no julgamento do Bolsonaro, dar o showzinho dele e tal, e depois ele se encastela na segunda turma. Não é? Aqui você tem o regimento interno do STF, que é extenso, tem 385 páginas, não é? E aqui você tem instrumentos, todos os instrumentos que eu estou falando, eu tirei daqui, tá? Bom, uma coisa, aplicação de súmulas no STF. Veja só, é de 3 dias o prazo para recurso extraordinário com o julgamento e a interposição, ou seja, o protocolo de uma queixa, ele tem que ser apreciado rapidamente pelo TSE, pelo STF, em até 3 dias, não é? E você tem algumas outras coisas que você vai ver a seguir. O Bolsonaro apostou no Toffoli, no Nunes e Mendonça para poder disputar 2026. Isso não vai acontecer porque aí isso aí, com certeza, se o TSE é conservador, for conservador, né, porque ainda não se sabe, ainda tem uma vaga a ser preenchida, né? Então pode ser que a maioria do TSE não seja conservadora como a presidência e a vice-presidência, mas ainda não está nada definido. Vai depender da indicação do STJ, do STJ, para saber quem vai ser o último membro que falta para definir o corpo do TSE no ano que vem. O Nunes Marques, ele vai ser o presidente, então isso já sabemos. E o Lula nomeou os advogados Estela Aranha e Floriano de Azevedo Marques. Então esses dois, com certeza, não são de esquerda, mas são pessoas que não vão aprovar absurdos, né? Mas você tem conservadores lá e ainda tem uma vaga para ser preenchida, precisa de ver o que o STJ vai fazer. As escolhas do Lula para o TSE, de certa forma, dificultam mais a situação de Bolsonaro, porque você tem mais 2 progressistas lá, tinha conservadores antes. Mas não garante nada ainda. As mudanças no TSE alimentam a estratégia controversa de Bolsonaro de voltar ao jogo, mas isso já era, acabou, não tem conversa. E aqui está o entendimento do STF de que tudo que for decidido numa das turmas nessa questão eleitoral pode ir para o plenário, né? Essa é a salvação no ano que vem. Só que tudo isso é um processo um pouco demorado. O STF vai ter que se mobilizar e quem vai ter que fazer isso vai ser o Fachin. E eu não gosto de depender do Fachin. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.